Oi, Helena, obrigada por falar com o My News. Prazer te receber aqui. Espero que seja só uma primeira vez. E Thaís, é um prazer estar aqui com você. que bom. Helena, bem, a gente acabou de ver aí a formação da equipe econômica, ainda falta muita informação, mas o núcleo ali mais relevante certamente já tá definido. E essa semana especialmente saiu o nome do Salim Matar, que vai ocupar a tal da Secretaria de Desestatização e Desmobilização. Fiz uma brincadeira que tucanaram a privatização, né? É, Exatamente. Enfim, com o nome ou sem o nome, o desafio está aí, está posto, e muito se questionou aquele primeiro número que o Paulo Guedes, que vai ser o ministro da Economia, colocou como uma possível arrecadação aí das privatizações, R$ 1 trilhão, enfim. Como é que você está vendo esse quadro todo aí se formando em torno deste desafio, que é privatizar uma boa parte das empresas estatais no Brasil? Vamos então por Por partes, né? partes. A equipe econômica, ela é bastante na linha do que a gente esperava. Paulo Guedes são amigos pessoais, pessoas que conhecem ele há muito tempo e compartilham do mesmo espírito liberal na economia, conservadores nos costumes, aquela coisa toda que a gente já imaginava. São pessoas tecnicamente muito boas, mas com porém de que nenhuma delas tem experiência em administrar setor público, a ter a questão da burocracia, os caminhos de Brasília, a gente já viu os tropeços do próprio Guedes nesse sentido. Então, assim, a minha preocupação nessa equipe toda, especialmente com privatização, é que independente da qualidade do Salim ou do próprio Bebiano lá com concessões ou Pedro na Caixa e tal, é que acho que falta um pouquinho do burocrata bom, né? Esse burocrata que a gente viu na equipe do Guardia, do Esteves, pessoas de altíssimo nível. Então, eu acho, e principalmente para privatização, precisa dessa pessoa, porque você tem muita coisa que vai além do desejo de privatizar. O Então, Joaquim Levy seria essa pessoa, não mesmo no BNDES? o Joaquim Levy a nomeação do Joaquim Levy vai muito além da questão da privatização. Óbvio que ele ajuda muito, porque ele já fez coisas parecidas, conhece Brasília, mas ele traz o BNDES para junto do Tesouro, né? A gente viu um BNDES dissociado do Tesouro durante muitos anos, com objetivos completamente diferentes. E o Levy vai trazer, quem sabe até finalmente alguém começar a desmobilizar para valer a BNDESPAR, né? Para que a gente tem tanto isso. Então o Joaquim ele vai fazer o papel tipo que o BNDES sempre fez, desde a minha época, que depois parou, que é aquele apoio do controle. Mas eu digo mais, assim, um cara ao lado do Salim, né? Porque o Salim é um super empresário, um cara que não tem questionamento sobre a qualidade dele. Mas uma pessoa feita o pessoal da SEST hoje em dia, né? O Fernando, o Mauro, uma pessoa feita o Esteves, que é o nosso ministro do Planejamento, que conhece as coisas mesmo, já trabalhou sobre. A SEST vem há 2 anos debruçada sobre o assunto de estatais. Eles já desenharam o quadro do que A pode. SEST é a secretaria, né? Você se refere à SEST, que é a secretaria, isso, das de empresas empresas. estatais. Então, acho que se o Salim conseguisse absorver algum funcionário de lá, ou trabalhar em conjunto com essas pessoas, seria, assim, facilitaria a vida dele. Isso é o primeiro passo. A outra coisa que é muito boa, que eu gostei, que eu vinha torcendo para que isso acontecesse, é que a Secretaria de Privatização, que virou Desmobilização de Ativos, não se misturasse com o PPI de concessões, porque eu acho que são bichos completamente diferentes. O PPI de concessões está bem encaminhado, você pode questionar uma ou outra decisão e tal, mas tem uma estrutura organizada. Começou a ser organizado pelo Levy, com o apoio do Carlos Arisson. Então, há uma qualidade ali já estabelecida, organizada, uma conversa com o TCU estabelecida. Então, foi muito bom não juntar as duas coisas, tá? E aí o Salim vai ter que desmobilizar ativos, que são de 2 ordens, como o Guedes e você mesmo mencionou. São empresas e são imóveis. Também 2 bichos bem diferentes. Bem diferentes. Então, imóveis é uma tarefa hercúlea. Eu vi um número outro dia que a União vende, em média, 26 imóveis por ano.
para chegar... É pouquíssimo isso, né? É pouquíssimo. Para chegar... Alguém fez a conta, assim, se dividir pelos 700 mil, não sei o que, a gente vai terminar de vender imóvel, sei lá quanto. Óbvio que a gente espera que com o Salim e com um apoio de todo o governo na mesma linha, você acelere esse número de vendas. Mas não vai sair de 26 para 100 mil por ano. Não vai. Tá? São 700 mil. Dos 700 mil, temos vários imóveis que não são passíveis de alienação. Então, tem que fazer essa peneira. E não gera 1 trilhão de jeito nenhum. Nenhum. Então, o trilhão lá dos imóveis está fora. Não sei quanto gera, eu acho que é muito difícil de fazer projeção. Vai a leilão, vai ter muita confusão. Você conhece em São Paulo, você mora em São Paulo, a tentativa de vender prédios e vazios, o que é. Então, temos essa questão. O que eu gosto mais, a minha área mais de atuação, é a venda de ativos em empresas estatais. O governo Temer, com esse pessoal da Secretaria de Empresas Estatais, ele já reduziu 20 empresas. Ele fez algumas privatizações, no caso da Eletrobras, liquidou várias, fez fusões, cisões. Tá? Então, 20 empresas. Por exemplo, para poder se desfazer da Companhia de Portos do Maranhão, o Sarney segurou o decreto 6 meses. Para o Espírito Santo, que é um porto que dá para vender, a Rose de Freitas proibiu. Então, isso que eu estou falando. Vamos ver como é que a gente não vai prensar congresso, não é nada assim, vai ter que pensar como vai conduzir politicamente. Óbvio que tem que ter firmeza e um comando do presidente. Nenhuma privatização funciona se não tiver um comando único. Claro, essa liderança forte, né? Isso é muito bom para o futuro governo, porque estão todos falando a mesma língua. Pela primeira vez, desde do governo quando eu participei com o Fernando Henrique. Era o Fernando Henrique, era o Pércio, era eu. Depois era o Fernando Henrique, Edmar e eu. Quer dizer, a gente falava a mesma língua. Isso é muito importante. Porque é o cara que vai tentar parar a privatização comigo e não conseguia, vai tentar parar com o Pércio, não conseguia, vai tentar parar com o Fernando Henrique, não conseguia. Então, parou de desistir, parou de insistir e desistiu, porque viu isso é ponto positivo. Mas vamos lá para os valores. Dependendo de como você olhar, se você olhar só patrimônio no site das empresas estatais, está divulgado para todo mundo, dá uns 500 e pouco bi de patrimônio, tá? Patrimônio líquido. Algumas têm patrimônio negativo, outras têm patrimônio positivo. Muito difícil saber o valor dessas empresas sem fazer uma avaliação do fluxo de caixa descontado. Claro. Porque uma empresa pode ter patrimônio positivo. Eu sempre cito o caso dos Correios. Quando você for olhar passivo trabalhista, etc., ela pode ter valor negativo ainda que... Então, essas empresas de capital fechado, elas vão dar muito trabalho, porque, em tese, a gente vai ter que olhar o fluxo de caixa descontado. Claro. E se elas tivessem semelhança com alguma empresa que tenha capital aberto, se você quiser fazer um processo mais ágil, começar a usar outras formas de cálculo de valor. Múltiplos, né? Coisas que o mercado financeiro e o mercado de capital sabe fazer. Então, nesse sentido, a declaração do Rubens Novaes, dizendo que os bancos públicos vão ser um braço de investment bank, por exemplo, na ajuda e usar mais mercado de capitais, é boa. Porque não faz sentido você, hoje em dia, ficar rigorosamente preso ao tipo de cálculo de empresa estatal que era 20 anos atrás. Claro. Quando você tinha muito menos empresas, entendeu? Você tinha uma distribuidora, agora você tem 60 distribuidoras, por exemplo, você tem múltiplos de banco. O Pedro Guimarães, por exemplo, sabe tudo de banco, né? Sim, o cara que mais fez de banco no Brasil, mais conhecido analista de bancos do Brasil. Helena, o que você elencaria, assim, se fosse possível fazer um roteiro, ou se você já tem um roteiro na sua cabeça, do que seria prioritário, assim, por onde começar? Porque você tem um processo das concessões, que você colocou muito bem, das PPIs, que já estão muito avançadas, inclusive o governo Temer anunciou essa semana que já vai deixar um plano pronto aí para as concessões para março do ano que vem, para leilões. Enfim, então,
isso já estava muito bem encaminhado, né? Agora, essa questão da desmobilização e da desestatização, né, que é a venda de ativos e tal, isso, enfim, por onde começar? Você teria, assim, por onde puxar esse novelo? Eu acho que a primeira coisa é o seguinte, não adianta você imaginar que eu vou vender tudo de qualquer jeito para fazer caixa para a União. Claro. Você vai receber pouco dinheiro, porque a privatização não é só para receber dinheiro, né, Thaís? A privatização, ela estrutura um setor para competição. A gente vê o caso das telecomunicações. Mudou completamente a estrutura. Não, e tira um risco, né? Tira um risco fiscal absurdo. Correios, por exemplo, é um risco fiscal absurdo. Eletrobras. Tem umas que você só quer parar de perder dinheiro e tem outras que você quer e que o setor já está organizado, como o setor elétrico, na área de distribuição. Outras você fecha, vende, porque não tem muita discussão sobre Correios, o que é monopólio postal, qual parte do Correio que vai, não sei. Então, isso está mais... E eu tenho certeza que lá na Secretaria, na SEST, isso está bem delineado. Eu começaria pelo seguinte, primeiro, não tendo nenhuma limitação do que nós vamos privatizar. Tá? Mesmo que o presidente da República futuro tenha dito que tem dificuldade com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com a Eletrobras, a própria Petrobras, óleo e gás, eu acho que você tem que olhar todas, porque eu estou ficando maníaca de usar sempre o mesmo argumento, que é o artigo 173 da Constituição, que limita muito claramente a atividade do Estado. Ela não diz no artigo 173, ela não usa a palavra estratégico, ela não usa soberania nacional, ela não usa estatal que dá lucro, não usa nada disso. Ela diz simplesmente o seguinte, olha, o Estado na atividade econômica é muito delimitado. Ou é interesse coletivo bem descrito em lei, ou é a imperativa segurança nacional e, claro, os monopólios constitucionais como urânio. Então, assim, quando a Eletrobras foi criada, ou quando a Petrobras foi criada, etc., não havia claramente esse dispositivo, ou ela era interesse nacional naquela época. Hoje em dia, que interesse nacional tem a Eletrobras? Interesse nacional no sentido, que estratégia é a geração? Nenhuma. A Eletrobras só tem 31% do setor de geração no Brasil, sinal que todo o resto deixou de ser estratégico, inclusive por causa da Dilma, que privatizou grandes projetos estruturantes. Então, se o setor privado já domina o uso da água, que de alguma forma não tem possibilidade do setor privado administrar água sem autorização da ONS, que é o operador do sistema, então, por que é estratégia? Então, é preciso convencer que a Eletrobras, por onde eu começaria, a Eletrobras tem que ser vendida, porque a Eletrobras não só... Ela não tem sentido nenhum em estar na mão do Estado, mas a Eletrobras é uma empresa que precisa de 10 bilhões de investimentos por ano, de aporte. E tem interesse, né? Se tem um setor no Brasil que tem interesse de investimento estrangeiro, é energia, né? Só que a primeira coisa que eu faria com a Eletrobras é tirar o projeto de lei do Congresso, porque o projeto de lei do Congresso é muito ruim. Porque por que você precisa de um projeto de lei? Você vai precisar para a Petrobras, para a Eletrobras, Banco do Brasil e Caixa, porque essas quatro têm vedação legal. Entendi. Então, e na lei, não tem nada a ver com a liminar que o Lewandowski inventou, que é uma liminar ideológica, que ele vai contra a jurisprudência consolidada de inventar essa autorização legislativa para subsidiar. Então, é outra coisa, mas eu começaria pela Eletrobras. Helena, você tocou num outro ponto que é relevante, que eu queria tratar com você. Você falou do projeto de lei que é muito ruim, mas a gente, quando olha para esse desafio da privatização e do investimento privado, a gente também fala de projetos. Projeto de concessão, projeto de privatização, e esse foi sempre um ponto muito criticado no Brasil, da baixa qualidade dos projetos. O que não necessariamente mina o interesse. Eu não estou nem entrando na questão da segurança jurídica, segurança regulatória, não. Estou indo especificamente para a questão dos projetos. Como é que você enxerga essa tarefa? Quando a gente fala qualidade de projeto, está muito mais relacionado à concessão, né? O projeto básico da concessão deixa vários riscos para depois, cria essa insegurança. Acho que o caso dos aeroportos foi emblemático e está se aprendendo com isso, né? Eu acho que o apoio do Carlos Arias juridicamente, vários especialistas em infraestrutura já têm falado nisso, Armando Castelar, Cláudio Frista, que é a necessidade
de trazer os riscos um pouco antes, para quando vender melhor, com preço melhor e tal. Então, acho que esse é o problema do projeto. Na venda de ativos, como a Eletrobras, Petrobras, etc., exatamente não pode o projeto de lei para o Congresso, porque foi a primeira vez na história da privatização que você manda um projeto de lei para o Legislativo, um projeto em torno de uma modelagem que não foi discutida com setores, que não foi discutida com consultores. O próprio Conselho da Eletrobras recebe e publica um fato relevante antes de você ter autorização do Congresso para privatizar, porque você tem um artigo que impede, um artigo da lei da Dilma que impede. Então, o que você tinha que fazer, na minha opinião, por que esse projeto é ruim? A primeira coisa que o governo tinha que fazer é assim, revoga seu artigo XYZ da lei e tal. E com isso está liberado estudos para privatização. E vamos fazer uma privatização, claro. Por exemplo, por que o valor para o Rio São Francisco é X? Por que a participação máxima do investidor é 10%? Por que o valor do bônus que a Eletrobras tem que pagar para o Tesouro já está definido que é 12 bilhões? De onde saiu esse número? Então, quando você cria essa falta de transparência, você aumenta a resistência. E outra coisa, o projeto, como você fala, é prerrogativa do Executivo. O Executivo, através da União do Tesouro Nacional, é dono do patrimônio. É ele que tem o poder legal e constitucional de administrar a coisa pública. É ele que tem executado... Então tem que partir dele, né? Tem que partir dele. E não entregar ao Congresso Nacional, que depois, como a gente viu do projeto do Aleluia, vai entrando jabuti, vai entrando não sei o quê. Você tem que ter um projeto enxuto e fazer o que sempre foi feito na privatização. Por exemplo, Petrobras vai dar trabalho, porque você tem que decidir se o dinheiro arrecadado pelo monopólio do refino, pela venda das distribuidoras, vai para onde? Se vai para o Tesouro ou se vai para a Petrobras. Entende a diferença? Claro. Tem várias escolhas aí que têm que ser feitas. Então, sim, tem que juntar subjacentes à decisão de vender. Assim, quando a gente fez privatização na minha época, os juros eram altíssimos. Hoje os juros é 4%. Então, o que você quer fazer? Você quer bater dívida, você quer melhorar o primário, tem muita resistência em melhorar o primário, porque o primário é como vender as pratas da casa para jantar fora, essa metáfora que todo mundo usa. Mas, por outro lado, você tirar 1 trilhão com 4%, será? Vai vender o patrimônio todo para poupar 40 bilhões, não é mais fácil fazer a reforma da Previdência, dar sinais, e aí você, sabe? De novo, é a briga entre fluxo e estoque, né? Que muita gente se confunde. O primeiro ponto tem que ser tentar avaliar essas empresas, que não dá 1 trilhão, de jeito nenhum, porque na melhor momento de bolsa, você pode dizer que as 4 grandes, as 6 maiores davam 500 bilhões. A União não tem 100% disso. Vamos supor que seja metade, dá 250. Claro. Vamos supor que tem um upside enorme, uns 400 bi. Isso em 4 anos, entendeu? Isso não é de uma hora para outra. Porque se você não vender, não é de uma hora para outra. Então, claro. Não pode usar a privatização apenas para a questão das contas públicas, porque aí você atrapalha a qualidade do processo. Porque aí você vai querer vender do jeito que está. Se você vender do jeito que está, você vende monopólio público-privado. Por exemplo, refino. 98% do refino está na mão da Petrobras. Como é que você vai fazer? Você vai ter que tirar o refino de dentro da Petrobras. Aí a cisão vai criar uma empresa nova, vai criar 5 empresas novas, para criar empresa estatal nova, precisa do Congresso Nacional. Ou você, sabe, tem todo... Adianta vender... É uma teia de aranha, né? Não adianta achar que vai... Vender os 98%, se for para o privado, não adianta nada, você vai ter que vender várias partes. Então, calma, muita calma nessa hora. Pensar que a privatização não é só para arrecadar dinheiro, é para estruturar um setor para aumentar a produtividade, eficiência e competição da economia. Tá? Como é que está o teu... Às vezes são conflitos, interesses conflituosos, mas fala. Como é que está, para a gente encerrar, como é que está o teu termômetro aí, otimismo, expectativa, confiança, receio, na mistura que vem aparecendo na formação do governo Bolsonaro, porque no final essa coesão da formação do governo como um todo é que vai servir ali de instrumento para conduzir essa liderança às decisões que precisam ser tomadas, né?
primeiro lugar, a gente tem que dizer que o Bolsonaro está cumprindo tudo que ele falou em campanha. Gostemos a gente ou não, é uma questão conservadora, um retrocesso na integração da sociedade, na diversidade, nos direitos, liberdade de expressão. Isso a gente já sabia. Isso ele falou durante a campanha. Gostemos ou não, é isso que temos pela frente. Ele fez uma coisa que vários outros presidentes fizeram. Eu vou proteger a área de economia, essa ninguém toca, porque eu preciso sobreviver o primeiro, segundo ano, e eu vou usar as outras áreas para, então, atender os meus eleitores, os meus princípios filosóficos, etc. Antigamente, o que se fazia? Você dava para partidos, para poder fazer o partido de presidencialismo de cooptação. Se o cara era bom, se o cara era ruim, todo mundo reclamava, mas era em cima de partidos. Agora é em cima de ideologia. E isso a gente não está esperando, eu não consigo olhar para as declarações dos ministros de Educação e não ficar apavorada, porque quando ele diz que vai preservar a família, que família? A família afetiva, a família moderna, o poliamor, o filho, o que ele está querendo dizer? Que família é essa? Entendeu? O que é a moral e cívica? Ele vai ensinar as pessoas a pararem de avançar sinal, serem mais gentis, ou ele vai dizer que o golpe de 64 não foi golpe? Quer dizer, você entende? Isso apavora, né? Mas não é estelionato eleitoral. Na economia, outro dia eu botei no Twitter, espero morder minha língua, porque eu critiquei muito a coisa do Guedes ser uma pessoa muito destemperada, né? Muito voluntariosa, não ter experiência pública e tal. Mas ele está montando uma equipe bastante coerente. E eu volto ao que eu tinha falado antes. Eu só sinto falta de uma equipe também que tem um pouquinho da cara do que foi o Guardia, entendeu? Sim, uma equipe. Claro. Tem lá o Mansueto, mas uma andorinha não faz verão, né? Uma andorinha sozinha não faz verão. Tem o Hussein, que vai ficar, me disseram que o Marcos Mendes também iria ficar, mas não está com aquela cara, porque eu acho que a equipe do Guardia, desde do Plano Real, é a melhor equipe que eu já vi. Sim, acho o Guardia o melhor ministro da Fazenda que eu já vi desde o Plano Real. É verdade. É verdade. Acho ele Meirelles, ele não tem vinculação política, isso é bom. Você finalmente tem um ministro de economia, o Paulo Guedes a mesma coisa, que até onde eu saiba o Paulo Guedes não quer ser candidato à presidência, que vai fazer a coisa técnica. Então, o que eu acho que está faltando ali é... O Guedes acha que pode ser um ministro com 6 secretarias executivas, ele vai enlouquecer. Como a Dilma com 40 ministérios, né? Não consegue decidir. Porque cada ato que ele der, ele vai ter que conversar com um deputado, ele vai ter que ter alguém para ir no Congresso, alguém para falar no TCU, alguém para convencer o Ministério Público, alguém para conversar com o ministro de Educação. Por exemplo, uma coisa que falta no discurso do ministro de Educação, educação de qualidade, meta, porque é importante para a equipe econômica o aumento da produtividade, é importante como país, como futuro. No final, tudo cai na economia, né? E a educação é fonte primária disso. Ter uma família tradicional que continue nos sabendo as 4 operações, o Brasil vai ficar para trás na história, né? Então, essa é a minha questão. Eu continuo, não que eu seja a favor de burocracia, não sou a favor, mas... Não, claro, mas a burocracia, quando ela é eficiente... Quando ela é eficiente. Então, você tem o país que teve o privilégio de ter Ana Carla, Fábio, Marcos Mendes, Hussein, Esteves, os caras da SESC, tem que aproveitar. O pessoal da SAI, né, que é muito bom. João Manuel. O João Manuel fez as grandes reformas que avançaram no governo Temer, muitas reformas que o governo Temer conseguiu fazer, foi João Manuel, né? Sim. Mas você vê aqui como é que é dura a vida. O principal deputado federal que apoiou o João Manuel em todas as reformas foi o Betinho Gomes do Pernambuco. Betinho Gomes, que não foi reeleito, né? Que não foi reeleito, você entendeu? Então, assim, como administrar a necessidade de fato fazer as reformas? Pode ser que, estando no primeiro ano, longe das eleições, as pessoas sejam mais... Mas, por exemplo, o ministro de Minas e Energia que foi indicado, qual é a marca da Frente Parlamentar de Defesa de Furnas? Então, olha só, como é que você vai privatizar a Eletrobras e o ministro de Minas... Querendo defender Furnas. Aí eles disseram assim, não, fica tranquila, porque a Eletrobras e a Petrobras vão passar para debaixo do Paulo Guedes. Eu falei, esse não vai ter tempo para escovar o dente. E pode atrapalhar.
Mas, em geral, tirando a parte ideológica, você sabe que eu sou muito progressista, acho que o Livres tem um espaço para crescer exatamente, que é um movimento liberal que junta as coisas. Assim. Você vê a entrevista do Olavo Carvalho hoje e fala assim, não senhor, você não é liberal. Você não é liberal, você é conservador. Então, acho que essas coisas a gente vai ter que lutar para não ter um retrocesso social. Na economia, eu estou mais otimista. Que bom. A minha preocupação aqui, ocupando o teu espaço e dividindo com você, é que a economia indo bem, ela pode legitimar muita coisa, né? E o avanço do conservadorismo, assim como legitimou a Dilma, mesmo que fosse uma coisa fake ali, que aquela renda toda no bolso não existisse de verdade, estava nos custando uma fortuna de dinheiro público, ela legitimou, né, o PT naquele momento. Então, vamos ver que lições a gente aprendeu. Oi, Helena, diga. A última coisa, falta para a gente entender, através do general Augusto Heleno, o que vai ser a política de segurança, de fato, do Bolsonaro. Né? Sim, isso a gente também não viu ainda. Não viu. A arma na mão do cidadão não é política de segurança, pelo contrário, só vai aumentar o índice de mortalidade. Sim, esse é outro ponto de preocupação. A minha discussão a minha dúvida se a economia é suficiente para trazer as pessoas é que o Bolsonaro não foi eleito por causa da economia. Ele não foi eleito prometendo emprego, ele foi eleito prometendo levar o Brasil ao retrocesso social, na minha opinião, intelectual. Matar bandido, né? Então o que ele vai fazer com a cultura, essa discussão totalmente equivocada sobre Lei Rouanet, as pessoas nem sabem como a Lei Rouanet funciona, acham que os países liberais não incentivam a cultura. Vai no Reino Unido, vai na Inglaterra, vai na França, vê se não tem incentivo à cultura, gente. Pelo amor de Deus, cultura é educação, cultura é cidadania. Então, essas coisas ainda me afligem muito. Então vamos ver, quem sabe a gente morde a língua. Helena, super obrigada, boa viagem, que você está indo viajar, mas já conseguimos fazer uma ponte aérea aqui e eu espero te receber um dia lá no estúdio, tá bom? Com certeza, estou curiosa para ver o estúdio. Beijo grande, Thaís. Beijão, beijo, obrigada. Tchau.